Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar ciências e português, certo? Em ciências nós vamos estudar sobre a degradação do solo e em português nós vamos estudar sobre acento circunflexo, né? Dando continuidade àquilo que a gente estudou lá no conteúdo em português, né? Sendo que a gente já finalizou o conteúdo do nosso módulo 1 e nós estamos fazendo uma complementação com o Aprender Mais, né? Então vamos lá. Em ciências, lá na página 226, a gente vai falar sobre a degradação do solo. E o que é isso? Degradação é o desgaste do solo, né? Então vamos lá. Ele fala assim: o solo é realmente muito importante. Ele pode, por exemplo, ser utilizado por o ser humano para realizar várias atividades. Sim, mas infelizmente algumas dessas atividades podem causar prejuízo ao solo. É sobre esses assuntos que vamos estudar agora. Pronto, o homem, né, pode fazer diversas atividades no solo, mas como ele mesmo está falando, né, algumas dessas atividades podem ser prejudicial ao solo. Por exemplo, a erosão, né? Uma desses prejuízos é a erosão. E o que é erosão? Erosão é um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado. Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela ação da água da chuva e pelo vento. Observe a fotografia abaixo. Pronto, aqui, gente, esse solo aqui é um solo com erosão. O que aconteceu? A água da chuva veio, né? Penetrou na terra e saiu carregando, formando vários buracos. Vocês estão vendo aí? É uma terra, né? É um solo com a erosão, porque ele está cheio de buracos, né? E ele diz assim: o solo que aparece na fotografia acima apresenta rachaduras e buracos. Essas são características comuns de solo que sofreram erosão, principalmente por ação da água das chuvas. Em alguns casos, ocorre a formação de grandes buracos nos solos, conhecido como vossoroca. Aí ele tem um questionamento aqui. Você acha que a cobertura vegetal pode proteger o solo contra a erosão? Em caso afirmativo, explique sua resposta aos colegas. Como a gente sabe que a gente não pode, né, nesse momento estar com os colegas, então você vai responder aí no seu caderno. Você acha que a cobertura de vegetal, você acha que se esse solo aí estivesse com plantação, será que ela estaria dessa forma aí? Será que a plantinha conseguiria reverter a situação desse solo, né? Então, o que você acha? Passamos para a próxima página, né? Dando continuidade, ele fala assim: o esquema abaixo pode te ajudar a responder a questão da página anterior. Olha só, então vamos prestar atenção, ó. Ao se fixar no solo, as raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo unidas, dificultando o carregamento delas pelas águas e pelo vento. Ou seja, ele respondeu ou não respondeu? Claro que respondeu, né? Porque o que ele está dizendo? Que as raízes das plantas vão juntando, né, as partículas do solo, dificultando que a água carregue, né? E assim, se a água não carregar, então vai evitar que esse solo tenha buracos, rachaduras, né? Então, assim, o solo, a vegetação ajuda sim, né, a proteger o solo. A cobertura vegetal evita o impacto direto das gotas de água da chuva e da ação dos ventos sobre o solo, reduzindo a erosão. Pronto, aqui está a nossa resposta. Assim, a cobertura vegetal ajuda a proteger o solo contra a erosão. Além disso, a presença de vegetação mantém o solo adequado ao cultivo de plantas. Isso porque, na erosão, junto com as partículas do solo, os nutrientes também são carregados, tornando o solo pouco fértil e inadequado ao cultivo de plantas. Outro fator que influencia também são as queimadas.
né, para praticar a agricultura e pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de queimadas e o desmatamento. Aí observe a imagem ao lado. Olha só, gente, o que é que ele fez? Ele diz assim que para praticar a agricultura e a pecuária é a criação de animais, né? Então, veja só o que é que ele faz. Para poder ter mais espaço, ele começa a fazer queimada, né? Então, ele começa a queimar as plantas de uma determinada região. E isso aí também prejudica o solo, né? E aí, olha só, diz assim: você acha que a queimada pode prejudicar o solo? Em caso afirmativo, converse com os colegas de que forma isso pode ocorrer. Então, você vai conversar com alguém, né? Com o papai, ou com a mamãe, com a tia do reforço, ou com alguém aí para trocar essa ideia. Se você acha que a queimada, né? As queimadas, se elas podem prejudicar o solo. Acredito que sim, né, gente? Ele falou aí pra gente, né? Então, olha só, as queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo. Animais e nutrientes também são eliminados, tornando o solo inadequado ao cultivo de plantas. Além disso, essa atividade destrói o habitat de muitos seres vivos e provoca a poluição do ar, pois libera gases poluentes na atmosfera terrestre. Pronto, as queimadas, além de desmatar, né, as plantinhas, vários fatores aqui prejudicam, né? Então, assim, eles acabam com o habitat dos animais, né? Dos seres vivos que vivem ali naquelas matas. Eles acabam com o solo, né? Que fica inadequado para a plantação. Então, e ainda prejudica, né? O ambiente com os gases, né? Que são muito nocivos à nossa saúde. Então, assim, as queimadas, elas realmente são bem prejudiciais, né? A contaminação do solo. Olha só, a gente já falou de quê? A gente já falou, voltamos aqui, ó. Opa! Nós já falamos. Nós já falamos da erosão, nós já falamos das queimadas e a gente vai agora para a contaminação do solo, né? 3 fatores, né? Então, olha só, de degradação do solo. Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo que podem degradar. Veja a seguir. Então, olha só, o que é que ele está dizendo? Que não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo. Tem alguns fatores, né, que também podem degradar o solo. Os resíduos sólidos que são depositados inadequadamente sobre o solo, como os lixões, podem contaminar esse componente do ambiente. A matéria orgânica presente nesses resíduos é degradada por seres vivos microscópicos, resultando na formação de um líquido escuro e geralmente poluente chamado chorume. Ou seja, naqueles lixões, né? Vocês sabem que todo lixo que é arrecadado, né, que o carro do lixo passa, né, a coleta, né, passa, eles têm um local para colocar esses lixos, né? Eles têm que ter um local para guardar, depositar esse lixo. Então, esses locais a gente chama de lixões, né? Olha só, aqui embaixo a gente tá vendo. Então, ele diz o quê? Que esses lixões, né, onde fica acumulado todo o lixo, eles vão colocando todo o lixo lá, então eles vão soltando, né, como é que ele chama aqui? Um líquido, né? Um líquido escuro que ele chama de chorume. E esse chorume, né, ele também prejudica o solo, ele é prejudicial ao solo. Ou seja, depois que tirar aquilo ali, provavelmente não vai dar para se plantar ali, porque o que plantar ali, ele não vai sobreviver devido aos poluentes que estavam ali. Quando descartados inadequadamente no ambiente, os resíduos produzidos em indústrias podem contaminar o solo. Pronto. Quando eles são descartados em algum local que não é o local correto, eles também conseguem contaminar o solo. Olha só, ele está falando aqui do chorume. O chorume, ele infiltra-se no solo, carregando poluentes e agentes causadores de doença e pode contaminar
fontes de água subterrâneas. Pronto. Se passa algum cano de água, né? Alguma coisa ali, né? Que você possa cavar que dê alguma fonte de água, porque aqui a gente tá vendo, né? Bem aqui, que tem uma cidadezinha, né? Tem as casinhas, né? Tem uma indústria lá atrás. Mas se eles quiserem cavar um poço profundo, essa água vai sair o quê? Contaminada, né? Porque está perto de um lixão e esse lixão pode trazer consequência para a água, né? Ele diz também a falta de saneamento básico pode provocar a contaminação do solo pelo esgoto liberado a céu aberto. Pronto, ele está falando o quê? Que quando nós não temos o saneamento básico, que é o quê? São as ruas feito calçamento, né? O passar da pista, né? Com a nossa água da nossa torneira, quando a gente toma lava a louça, toma um banho no banheiro, né? Aquela água vai para o esgoto, do esgoto vai para a rua e da rua ele é liberado, né? É todo feito levado para um canal, né? E se isso não acontece, o que é que vai acontecer? Essa água ela é liberada para a rua, né? Então todo o esgoto de todas as casas vai ficar no meio da rua a céu aberto. E isso traz o quê? Traz doença, né? Para todo mundo que mora ali naquela comunidade. Você acha que a contaminação do solo pode prejudicar a saúde dos seres humanos? Converse com seus colegas. Então, você acha que a contaminação do solo pode prejudicar a saúde das pessoas? Sim ou não? A gente falou sobre isso, né? Então, vamos lá. 229. Os agrotóxicos são produtos utilizados em plantação para eliminar insetos ou outros seres vivos que causam prejuízo às plantas. No entanto, a utilização incorreta e excessiva de agrotóxicos pode causar prejuízo aos seres vivos e contaminar o solo, a água e o ar. Veja o exemplo abaixo. Pronto, o que ele está dizendo? Que as pessoas, né, os donos dessas grandes plantações, né, eles plantam, por exemplo, tomate, pimentão, né, essas coisas assim de verdura, vamos dizer, né? Mas aí vem os bichinhos, né, que empestam toda a plantação, causando assim um grave dano para quem vive dessa prática, né, de plantação. Então, o que eles fazem? Eles compram um agrotóxico, né, que é um remédio que é para matar a praga que anda causando essa contaminação geral, né? Então, assim, eles têm que colocar o veneno para matar. Só que se for, né? O que ele tá falando aqui? Que em excesso, tudo em excesso é veneno, né? Então, se for em excesso, ele pode prejudicar não só os alimentos, mas também a nossa saúde, porque nós é que consumimos, né? Então, ele vai prejudicar a nossa saúde. Olha só. Ao aplicar o agrotóxico nas plantações, grande parte do produto atinge o solo, principalmente quando isso é feito com o uso de aviões. Para reduzir esses prejuízos ao ambiente, os agrotóxicos devem ser aplicados em quantidades adequadas e priorizando modos de aplicação que atinjam mais diretamente as plantas, né? Então, assim, quando esses aviões passam, né, pulverizando as plantações, ele diz que é mais prejudicial. Então, tem que ser aquele mais pertinho da planta, para que não encharque o solo. Após as chuvas, a água lava as plantas, transferindo os agrotóxicos das plantas para o solo. O descarte inadequado das embalagens de agrotóxico podem contaminar o solo, pois eles podem conter resíduos do produto. Essas embalagens não devem ser reutilizadas para evitar contaminação do ambiente. As embalagens devem passar por uma lavagem especial, serem secas, furadas e armazenadas em um local adequado, protegidas da chuva e da luz do sol até o descarte correto. Pronto. Eles vendem umas embalagens de plástico, né? Então ele diz que a gente não pode reutilizar essas embalagens, porque elas é altamente tóxicas, né, para nós.
Os agrotóxicos podem se acumular no solo e causar a morte de seres vivos que nele vivem. Além disso, essas substâncias são prejudiciais à saúde dos seres humanos. Olha só. Então, temos que ter bastante cuidado. E, para finalizar, nós temos aqui, na página 230, uma atividadezinha, né? Olha só. Primeira questão, leia a manchete abaixo. Aqui tem. Estudo revela que 30% dos solos do mundo estão degradados, né? Estão com defeitos, né? Vamos dizer assim. Então, letra A. Cite uma ação humana que provoca a degradação do solo. Então, a gente já viu aqui, né, do lado, né, nas páginas anteriores, que cada tópicozinho verdezinho desse aí que apareceu é uma ação que degrada o solo, né? Então, você vai colocar aí, tá bom? Letra B. Como a informação apresentada na manchete, apresentada na manchete, pode interferir na produção mundial de alimentos. Entenderam? Como a informação apresentada na manchete pode interferir na produção mundial de alimentos. Então, assim, ele está falando aqui, né? Tem a manchete, ele quer saber como é que essa informação pode interferir na produção do alimento. Você vai dizer, né? A segunda questão, ele fala assim: a mineração é uma atividade que extrai minérios do solo. Não é isso? Não é verdade? Então, olha só, observe a fotografia. Então, a gente está olhando aqui, né? Aqui é um local de minério. Aí ele quer saber: como você acha que está o solo dessa área? Como é que você está vendo aqui o solo, gente? Ó, a gente está vendo um solo escuro, tá vendo cheio de minérios, né, também. E aqui a letra B, ele está perguntando assim: o que poderia ser feito nesta área para recuperar o solo? Converse com os colegas. Então, essa parte a gente tira, né? Então, olha só. O que poderia ser feito para recuperar este solo? Então, tá um solo meio, né, degradado, tá um solo escuro. Então, você vai me dizer como era que a gente pode fazer para poder reverter essa situação desse solo, tá certo? Então, partiu, vamos para português, tá bom? Na página 44 de português, no Aprender Mais, né? E a gente vai para acento circunflexo. Coloque as palavras na coluna correta. Aí nós temos cadáver, ciências, tênis, IP, gênio, túnel, revólver, metrô, amável, crochê, pátio e sítio. Aí vocês vão colocar na parte que as palavras com acento agudo e do outro lado as palavras com acento circunflexo. Muito fácil. Agora a gente vai separar as sílabas das palavras e sublinhar a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra é japonês. Japonês. Aí você faz aquele testezinho que a tia ensinou. Japonês. Qual foi a sílaba forte? Aquela que a gente demorou mais. Então, você vai fazer o quê? Sublinhar, passar um tracinho embaixo. Difícil, português, amável, fotógrafo, flâmula, paralelepípedo. Eita, paralelepípedo é comprido, né? Aí você separa e sublinha a sílaba tônica, que é a sílaba forte, tá certo? Na página 45, ele pede pra gente acentuar as seguintes palavras: jacaré, número, ciência, fubá, nenê, Cecília, café, paciência, Rogério, lápis, régua, Mário, lâmpada também e América. Ok? Lembrando que nós estamos trabalhando acento circunflexo e acento agudo, né? Nessas palavras aí, você vai encontrar esses dois acentos e você vai colocar o acento adequado, tá bom? Então, vamos lá. A terceira questão: leia as frases e acentue as palavras quando necessário. Antônio chegou à chácara de helicóptero. Antônio chegou à chácara de helicóptero.
Qual dessas palavras aí está precisando de um acento? Então, você vai acentuar corretamente. B. Letícia e seu avô plantaram uma árvore. A babá levou as crianças ao restaurante japonês. Aqui, o próximo, ortografia. Ortografia é sobre a nossa escrita. Então, vamos lá. Emprego do S com som de Z. A gente sabe que o S tem som de Z quando ele fica entre duas vogais. Então, ele vai ficar com som de Z, né? Olha só. Mimoso, camisa, parafuso, lousa, raposa, besouro, asa, visita, casa, gasolina, Denise, música, tesoura, risada, Neuza, perigo, roseira, caso, casaco, parafuso e rosa. Olha só, tia, mas essas palavras aí tudo tem som de Z. Como é que eu vou saber? Todas elas têm som de Z, mas todas elas são escritas com S, porque todas elas, o S vai ficar entre duas vogais. Tá certo, meus amores? Olha só que aula boa de hoje, não foi? Então, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã, tá certo?